Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje, ele é motivado pela publicação da portaria 55 de 2020 da CAPES, datada do dia 29 de abril de 2020, e que autoriza a extensão de prazo das bolsas de pós-graduação fomentadas por aquela instituição por até 3 meses. Essa notícia, em princípio, ela é bem-vinda e a gente já tinha cobrado a CAPES em vídeo cujo link você encontra aqui, datado do dia 19 de março de 2020, de que a CAPES deveria tomar essa ação de extensão das bolsas e se dirigir à comunidade de pós-graduandos e pesquisadores brasileiros. Eu pensei que hoje, finalmente, eu faria um elogio à atuação da CAPES nesse momento crítico por que passa a sociedade brasileira, mas infelizmente vocês vão ver que ainda não é hoje. E, como diz a sabedoria popular, o diabo mora nos detalhes, e é por isso que eu peço aos jovens pesquisadores, principalmente aos pós-graduandos, que estejam atentos para detalhes importantes que a gente pretende relatar nesse vídeo. Em primeiro lugar, logo nos considerandos, a CAPES justifica a publicação da portaria dizendo que é necessário garantir a efetividade das pesquisas e que é necessário mitigar a disseminação do coronavírus. É óbvio que essas razões são importantes, mas o que a CAPES deveria ter dito é que, antes de qualquer coisa, é necessário garantir o bem-estar e a segurança dos jovens pós-graduandos e pesquisadores brasileiros, muitos deles atuando longe de suas famílias e longe de suas cidades originais e passando dificuldades em grandes metrópoles brasileiras. Além disso, a CAPES deveria também ter dito, isso é central, que é preciso garantir a boa formação desses jovens pesquisadores. Por alguma razão, o nosso sistema de pós-graduação se embruteceu e tende a considerar que os jovens pesquisadores e pós-graduandos são apenas instrumentos através dos quais são realizadas as pesquisas nos laboratórios das instituições públicas brasileiras, e isso não é, obviamente, verdade. O objetivo central da pós-graduação é formar o pesquisador e é necessário que as condições de formação se mantenham excelentes e de boa qualidade, e que o ambiente seja propício ao desenvolvimento pleno das atividades desses pesquisadores. É preciso reconhecer isso. No artigo 2º, é muito importante o jovem pesquisador perceber que fica autorizada a prorrogação, e aí aparece uma palavra que é a palavra quando as restrições tenham afetado o desenvolvimento do curso e o desempenho dos pós-graduandos. O que o artigo 2º descreve, portanto, é que, primeiro, reforça os considerandos, tirando os pós-graduandos do centro, do objeto finalístico da portaria, que estabelece que é preciso garantir o desempenho dos pós-graduandos, uma vez mais reforçando o papel instrumental dos pesquisadores, ao invés do objeto central da portaria, mas também deixa implícito que a prorrogação não é automática e está condicionada a fatores que venham eventualmente no futuro ser utilizados para justificar essas prorrogações. Tanto é verdade que no artigo 4 a portaria estabelece circunstâncias que ensejam a prorrogação. E a gente vê lá que logo no primeiro item do artigo 4, é dito que é estabelecido que a prorrogação se justifica quando há cancelamento de atividades que não podem ser substituídas por atividades de ensino e de orientação à distância. Observa-se aqui uma pegadinha, pois, por exemplo, pode eliminar
como candidatos à prorrogação todos os alunos e bolsistas que estejam envolvidos com atividades em sala de aula ou que estejam envolvidos com atividades computacionais, por exemplo. E de novo, esquece o problema do bem-estar e da boa condição de trabalho que os pesquisadores têm que ter. Depois, no item 2, o artigo 4 fala sobre a existência de restrições de acesso. E aqui, de novo, tem outra pegadinha. Por exemplo, apesar da Universidade Federal do Rio de Janeiro ter suspendido suas atividades acadêmicas formalmente desde o início da segunda quinzena de março, fato é que o acesso aos laboratórios e às instalações da instituição nunca foi proibido. E pode ser que isso, lá no futuro, venha a ser usado como argumento contra os programas de pós-graduação e os estudantes e os pesquisadores que estiverem, de alguma maneira, solicitando a prorrogação do prazo das suas bolsas. Enfim, o que a gente vê é que o artigo 2º e o artigo 4 não garantem a extensão automática dessas bolsas e ensejam condições que eventualmente podem ser usadas para cobrar e até punir os programas e os alunos que forem eventualmente beneficiados. Preste atenção que aqui não basta o pronunciamento do presidente da CAPES ou de um diretor da CAPES dizendo que isso não irá acontecer, porque esse governo atua de uma forma caótica e os presidentes das instituições costumam ser demitidos no calar da noite e sabem que foram exonerados pelo Diário Oficial, como comprova de maneira peremptória a recente exoneração do presidente do CNPq. Portanto, é preciso corrigir esse item na portaria da CAPES. Avançando, um terceiro ponto, e muito importante, é que os artigos 6º e 7º dizem com clareza que, cabe à instituição de ensino definir que pós-graduando e pesquisador terá direito a essa prorrogação, de novo enfatizando que esse direito não foi estabelecido de forma automática para todos os pesquisadores do sistema, e ainda mais importante, ele estabelece que não há aumento de cota, ou em outras palavras, cada pesquisador que for beneficiado com a extensão de bolsa prejudicará um outro pesquisador que eventualmente tenha entrado no sistema. Caberá ao coordenador do programa a missão de exercer a função de juiz e decidir que pesquisador e que pós-graduando receberá aquela bolsa. Veja, portanto, que os programas não receberam uma extensão de fato, eles apenas receberam a autorização de escolher que pós-graduando receberá a bolsa, e esse é um ponto fundamental. Nesse momento em que o governo, de maneira correta, estabelece ações de caráter inclusive econômico para auxiliar empresários e pequenos donos de negócios que se veem prejudicados pela crise de maneira correta e que também estabelece, também de maneira correta, ações para auxiliar trabalhadores autônomos e pessoas que se viram eventualmente sem emprego durante a pandemia, é surpreendente que ações similares não sejam tomadas para dar apoio aos estudantes e que a CAPES estabeleça um mecanismo que cria, de fato, uma concorrência entre pesquisadores que já estão executando sua tese e outros pesquisadores que estão entrando no sistema nesse momento. Isso precisa ser corrigido de forma imediata e deveria constituir pauta de todas as universidades nas conversas e nas pressões que se fazem sobre o sistema de fomento para que apoiem o pós-graduando e o pesquisador no Brasil nesse instante. Enfim, antes de terminar esse vídeo, eu deixo esse recado para o pesquisador e o pós-graduando de que, infelizmente, a portaria 55/2020 não autoriza a extensão automática das bolsas de pós-graduação, estabelece uma competição entre diferentes pesquisadores em diferentes momentos do curso e não traz o pesquisador e o pós-graduando para o centro das atenções da instituição, como deveria ser correto nesse momento. É preciso que a gente esteja atento, porque essa portaria pode trazer problemas para muitos lá na frente.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.